Eu vou sair com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos de pé, vamos fazer uma leitura bíblica. E nós, depois da leitura, nós vamos orar a favor do Marco Aurélio, que ainda não está bem recuperado ainda, irmãos. Mas é assim mesmo, né? Glória a Deus. Nós estamos com alguma dificuldade aqui com o som, mas é só o começo, viu, irmãos? Depois a gente vai, o Senhor já tem feito muito no nosso meio e nós não vamos estar reclamando não, né? Porque tem alguns probleminhas que dá e nós temos que entender, que daqui uns dias nós estaremos aqui no piso. Vou colocar aquele ar que fica úmido aqui em nome de Jesus, colocar cortina, e aí a gente fica com esse prédio aqui mesmo. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Aqui depois a gente transforma isso aqui numa congregação, porque o tempo grande a gente vai fazendo. Vamos, irmãos? Amém. Aleluia. Capítulo de número 3 de Malaquias. Capítulo 3. Capítulo 3 de Malaquias é um capítulo bem conhecido, né? Porque fala de um assunto muito importante, mas não é esse assunto que nós vamos falar não, viu, irmãos? Aleluia. Até porque nesses 6 anos que eu estou aqui em Goiânia, parece que se eu não me engano, eu falei 2 vezes sobre essa questão, porque alguém pediu para mim falar. Pode ser uma falha minha, mas é o meu jeito de ensinar, ou de falar, ou de pastorear, é esse mesmo. Então, capítulo 3, o verso 13 até o verso de número 18. Glória a Deus. Na minha Bíblia o título é A Diferença entre o Justo e o Perverso. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis, 2 pontos, o povo estava dizendo: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que nós já ouvimos aqui e que nós vimos. Pai amado, nesta noite nós queremos ainda dar uma pequena palavra, aleluia, para que nós possamos, Pai Santo, melhor servir o Senhor. Ó meu Deus, intercedemos também a favor do Marco Aurélio, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dele e da família dele. Pai, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos agora e sempre. Amém, irmãos? Podemos tomar assento. Irmãos, Malaquias foi um dos últimos profetas. Quer gravar aqui? E ele Quer gravar aqui? profetizou no ano 400 e pouco antes do Senhor Jesus Cristo. E Malaquias, Sim. ele estava, A câmera tá bem aqui, ó. digamos, ensinando o povo para que o povo não viesse a ofender a glória de Deus. As pessoas acabam
o tempo passa e as pessoas acabam imaginando que não é compensativo servir a Deus. As pessoas que assim pensam, na verdade, eles nunca nasceram de novo, né? Não aconteceu com eles o que o Senhor Jesus ensina no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, quando o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando uma pessoa chega a esse ponto, como na leitura que nós lemos aqui, o próprio Deus usando o profeta, ele diz: olha, as vossas palavras foram duras demais para mim. Glória a Jesus. As vossas palavras foram duras demais para mim. O próprio Deus reclamando isso. Irmãos, se nós não gostamos, ou se o nosso coração chora quando alguém dirige uma palavra ofensiva contra a nossa vida, quando alguém fala alguma coisa de nós, imagina Deus. Então, quando nós dirigimos uma palavra que contrapõe a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos ofendendo o Senhor. Então o povo de Israel, eles ofenderam a Deus porque eles diziam que não estava compensando servir a Deus. Mas aí vem outra pergunta: por que nós servimos a Deus? É para ficar milionário? Irmãos? Não é. Nós servimos a Deus porque nós queremos a melhor casa do setor? Não é. Nós servimos a Deus porque nós queremos o melhor carro? Não é. Irmãos, nós servimos a Deus porque nós precisamos dele, porque somente através dele é que nós vamos herdar a vida eterna, independente da situação que nós vivemos. Mas o povo de Israel, eles estavam em desobediência, entretanto eles culpavam a Deus. A miséria que eles estavam vivendo dizia que a culpa era de Deus, não era deles. Então você pode observar que eram pessoas que não tinham convertido ainda, porque a pessoa convertida, ele passa o que passa, mas a vida dele é uma vida que glorifica o nome do Senhor. As vossas palavras foram duras demais para mim. Esse tempo atrás, alguém me dirigiu uma palavra muito dura, e eu dizia esse mesmo versículo aqui, porque o meu coração ficou doendo pelo menos umas 3 semanas. Como é difícil, viu, irmãos? Deus fazer tudo na sua vida, e depois você falar assim: é inútil servir a Deus. Imagine, irmão, se você está vivo, se você está respirando, é porque Deus está dando o oxigênio, o seu coração está batendo, viu? Se você tem força, é porque Deus é a sua força. Então, imagine alguém chegar a esse ponto, porque o próprio Deus diz assim: olha, vós dizeis, era o povo que dizia: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Que guardar o preceito, irmão? Se eles estavam maldizendo a Deus, sendo que a Bíblia diz que nós temos que honrá-lo. O primeiro mandamento é esse:
irmãos. Deus sabe o que faz. Amém, irmãos? Então ele dizia: o que nos aproveitou ter guardado a palavra de Deus? Mas aqui eles entram em contradição, porque se eles estivessem guardando a palavra de Deus, eles estavam fazendo que nem Jó, né, que na prova ele adorou a Deus. Eles deveriam estar adorando a Deus aqui e não dizendo que servir a Deus seria inútil. E eles continuam em andar de nu diante do Senhor dos Exércitos. Irmãos, a Bíblia fala assim: o Senhor Jesus disse: esse povo me honra só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse pessoal, diante dessas coisas, eles andavam ou faziam sacrifício, jogavam, andava de saco, jogava cinza na cabeça, mas era só, irmãos, no exterior. O interior estava cheio de coisas ruins. E a prova é essas palavras aqui, ó. Porque quando a pessoa tem coisas boas no coração, ele vai falar coisas boas, sim ou não? Sim. Irmãos, imagina alguém chegar diante de Deus Todo-Poderoso e dizer: inútil é servir o Senhor. Isso machuca bastante, né? Irmãos, graças a Deus que Deus não deu esse poder para nós, né? Mas a gente, se tivesse poder, você fazia assim e a pessoa esturricava na hora, não é assim? Quando você serve alguém, você é útil para alguém, e depois alguém fala: olha, é inútil. Irmãos, a ingratidão certamente é uma das piores coisas que existe. Tem muita coisa ruim que Deus não gosta, mas a ingratidão é uma das coisas mais terríveis. Eu fico observando a vida de Davi. Davi era um homem que cometeu vários erros na vida, entretanto ele era grato a Deus. Nós devemos ser gratos ao Senhor Deus. Se nós estamos comendo, se nós estamos bebendo ou não, nós devemos ser gratos ao Senhor. Mas o povo de Israel diz que era inútil. Há quanto tempo servir a Deus? Irmãos, pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, e se nós não alcançamos ainda aquilo que nós almejamos, nós vamos agora criticar a Deus. Será que a culpa está em Deus ou está em nós, irmãos? O que vocês acham? Está em nós, porque Deus conhece todas as coisas. Às vezes nós não recebemos por causa da falta de fé que nós temos, ou às vezes nós temos fé, mas não é o momento, ou às vezes Deus não vai dar nunca, porque Deus sabe o que somos. Eu gosto de visitar, como eu falei ontem para os irmãos, Deus mandou visitar uma pessoa lá no final do Tremendão, né? O Senhor falando a respeito desta obra, coisas maravilhosas desta obra, e a gente conversando a respeito dessas coisas que Deus faz, e muitas vezes eu estava dizendo para aquela pessoa que eu estava citando o exemplo de Paulo. Deus permitiu algo na vida de Paulo, está lá no capítulo 14 de Coríntios. Ele diz que Deus permitiu por causa das grandes revelações que ele tinha. Então Deus permitiu, ele chama de espinho na carne, fala que ele tinha um demônio que veio lá do inferno para esbofeteá-lo. E ele orou, e Deus falou: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Existe coisa, irmãos, que Deus não quer fazer. E quando nós insistimos, às vezes Ele pode até fazer e depois a gente quebra a cara lá fora. Não é assim?
Aleluia. Então, inútil, segundo os israelitas, os judeus, é servir a Deus. Que ofensa, Deus. Que blasfêmia. Inútil é servir a Deus. Nós vamos para a igreja, vamos trazer o nosso, vamos fazer uma aplicação para o dia de hoje. Eu oro de manhã, eu estou batalhando, eu estou pelejando, e Deus não me responde, e tal, eu vou desviar. Mas, irmãos, é por isso que Deus não vai dar mesmo, porque o seu coração Deus conhece. A Bíblia diz no capítulo 17 de Jeremias que Deus esquadrinha os rins e o coração. Ah, eu só fico na igreja se o Senhor me der isso. Não, irmãos, nós estamos na igreja é porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos abençoou espiritualmente falando e nos deu essa fé, porque sem fé é impossível agradar, não é assim? Mas o melhor, olha aqui, a capacidade que eles chegaram. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Olha, irmãos, que coisa mais absurda. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor escapa. Não, eles que estavam tentando a Deus, porque eles, como conheciam a Deus, eles jamais poderiam falar isso aqui. Olha, nós reputamos por feliz é o ímpio. Deus abençoou o ímpio. Os que cometem impiedade estão prosperando. Ou seja, eles estavam servindo a Deus em troca de algo aqui na terra, em troca de prosperidade apenas. Eles não estavam servindo a Deus por amor. Era mais ou menos uma negociata, né? Eles estavam servindo a Deus baseado nisso. Era mais ou menos um negócio. Olha, eu vou servir a Deus e Deus vai me dar o que eu preciso aqui na terra. Não é assim, irmãos, não funciona assim. A gente serve a Deus é porque nós amamos. Deus não quer ninguém que vai servi-lo porque Ele deu as coisas para ele. O próprio diabo, ele imaginou isso, porque ele falou para Deus: olha, Jó está servindo você, é porque você encheu ele de riqueza. E Deus permitiu Jó passar aquela história que vocês conhecem. E Jó continuou firme. Aleluia. Pode só aqui. Então, irmãos, olha aqui. Nós reputamos por felizes o soberbo, os ímpios. Você quer trocar sua vida em troca da vida de um ímpio? Você quer? Quem quer? Levante a mão. Ninguém quer não, né? Graças a Deus. Eu não quero, irmãos. Eu não quero. Um dia eu estava ensinando na igreja e eu falei assim: se Jesus, inclusive eu gosto muito de brincar com o irmão Zira, eu falo, se alguém, se o Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele já foi o mais rico, hoje não é mais, mas se o Bill Gates oferecesse $1 bilhão para você deixar de ser crente, né? E você ir para os bares da vida e encher a cara, e sem a oportunidade de não poder mais ser um crente, você aceita? Não, pastor, de jeito nenhum. Mas é óbvio, irmãos, porque a nossa salvação, a Bíblia diz, Pedro diz, que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o que, irmãos? Sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, olha, teve outro salmista, aqui é rapidinho a palavra, mas só para vocês terem uma ideia, como que o ser humano, no Salmo de número 73, na minha Bíblia o título é assim: o problema da prosperidade dos maus. Isso quem escreveu foi um crente, Asaf.
que era um homem de Deus, mas ele ficou olhando a prosperidade dos outros lá fora, de gente ímpia, e ele começou. Ele diz assim: ó, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, agora ele estava apontando para os outros. Não, Deus é muito bom para Israel, mas ele também era israelita. Deus é muito bom para os outros, era mais ou menos isso que ele queria dizer. Mas para mim, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Ou seja, quase que ele cai, quase que ele desvia. Porque faltou para que se desviassem os meus passos, ou pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasia, potejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, quando os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, e aumenta as suas riquezas. O escritor escreveu vários salmos, ele estava com esse problema. Aí é o seguinte, pois de contínuo ele agora traz para ele comparando a vida dele com o outro. Não faça isso. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Agora no verso 17, porque ele estava reclamando de uma vida que ele não tinha, uma vida monetária, financeira como ímpio. No verso 17 ele fala assim, para ele poder entender o que estava acontecendo. Ele disse: até que entrei no santuário de Deus e ativei o fim deles. Aleluia. Então você só pode entender quando você vai para a oração, quando você entra no santuário. Aí sim você vai ver o final ou o fim do ímpio. Irmãos, o fim do ímpio é aquele local lá que nós não vamos falar o nome. O fim do ímpio normalmente é morrer de uma forma trágica. E aí a gente gosta de comparar a nossa vida, né? Quem já ouviu falar aquele provérbio? Eu começo, vocês terminam. A galinha do vizinho, sabe não? Sabe, não conhece não? Ué, esses provérbios eu isso. Você não sabe não? Ué, então eu estou velho demais. Conheço sobre a grama. Estou muito velho. Quem já ouviu falar que a galinha do vizinho é mais gorda? Entendeu? Você nunca ouviu esse provérbio, não? Eu sei da grama, né? Lá na roça, lá nós a gente conhecendo a galinha, né? A galinha do vizinho sempre é mais gorda. Aí você compara, você serve a Deus e o seu vizinho que não é crente serve e está de carro zero e você está de aluguel e etc. E vai e começa a reclamar de Deus. Ah, Deus, mas é o seguinte, ele tem e eu não tenho. Irmãos, mas ele não tem a riqueza que você tem porque você creu em Deus. A salvação não é para todos, irmãos. Na verdade, ele é anunciado
e digamos, a pobreza dele. Aí ele veio para o altar. Quando ele começou a orar, Deus abriu uma visão para Azar e viu os ímpios caindo lá no inferno. Aí ele se arrependeu. Ele falou assim: eu falei de coisa que eu não sabia. Você leu o Salmo 73 para você ver. Então, irmãos, isso é muito perigoso quando nós ofendemos a Deus. Eu vou terminar aqui, vou só terminar de ler o versículo aqui, para vocês verem a dificuldade que as pessoas têm, porque as pessoas servem a Deus interessadas em receber bens. Não é proibido não, irmãos, né? Mas você já observou que hoje, quando você observa os programas televisivos, só fala de bênção, não fala de luta que o crente passa, só fala de bênção. Eu nunca vi um testemunho na televisão de alguém falando assim: pastor, eu estou passando por tanta luta, tem 10 anos e não consegui vencer ainda. Você já ouviu? Quem já ouviu? Não. É só quem recebeu prêmio, recebeu casa, recebeu carro importado, recebeu não sei o que, mas não sei o que. Irmão, a vitória, a alegria de Deus é quando você passa a luta e está glorificando o nome do Senhor. Será que essas pessoas, quando passarem as lutas, será que elas vão estar firmes? A luta é para firmar crente. Então todo programa televisivo, os testemunhos é só quem recebeu isso e aquilo. Mas vai vasculhar a vida da pessoa para você ver. Aí, mas o Senhor falou um negócio aqui, irmãos, para a gente fechar com chave de ouro. Ele falou assim: então, olha aqui, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Quem teme a Deus aqui, diga amém. Amém. O Senhor atentava e ouvia aqueles que temiam a Deus, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial, né? Há um diário, há um livro de obras que está escrito diante de Deus. Deus, digamos que em todo momento está passando a página do livro da sua vida e está escrevendo. Hoje você está aqui na igreja, você está pensando que Deus, que lá no livro das obras não está escrito esse dia? Hoje é que dia? 9 de outubro. Você acha que não está escrito tudo que você fez aqui? Se você cantou, você adorou, se você acha que não está escrito, irmãos, está escrito sim. Há um memorial. O que é memorial? É isso. É o que está escrito a respeito da sua vida. E o Senhor diz: eles, quer dizer, os que temem a Deus, serão para mim particular tesouro. Que maravilha, né? Eu sou o tesouro do Senhor. Será que é porque Deus me deu riqueza? Não. Irmãos, Deus olha para nós, para o pessoal, para os crentes que passam por luta. É por isso que é o seguinte: os que recebem aqui, chega lá, o galardão, se chegar, é pequenininho. Mas os que passam por luta aqui e não recebem, depois você lê o capítulo 11 de Hebreus, os últimos versículos, de pessoas que passaram por luta e viu as promessas de longe, mas não alcançou. Mas para os que temem o Senhor, há um memorial. E Deus, olha, vocês são um tesouro particular meu. Você, irmãos, é um tesouro de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. É a mesma coisa que você pegar uma pedra de diamante de não sei quantas gramas, que vale milhões, e está guardado. Você vale mais do que um diamante. Inclusive tem um hino que fala isso, é Daniel Samuel, né? Eles começou com esse hino, né? Já tem muitos anos. Então, irmãos, você é um tesouro para Deus. Então você pode chegar diante de Deus, está com luta, está passando dificuldade, aleluia.
né? Deus, mas eu pertenço ao Senhor, eu sou um tesouro do Senhor. Aleluia. Então jamais, irmãos, nós vamos ficar reclamando, falando que Deus não está nos ouvindo, que Deus esqueceu de nós, que Deus não fez isso, e etc, e blá blá blá, e blá blá blá. Não, Deus, eu sou o servo do Senhor, e o dia que você estiver passando a prova pior da sua vida, e você está glorificando, está escrito lá: olha, tal dia o meu servo passou por isso e por isso, mas ele glorificou o meu nome. Quando o rei da Pérsia estava lendo lá no memorial, né, ele estava em tempo de matar os judeus, e Mardoqueu, que era o primo de Esther, que trabalhava lá na corte real, ele tinha, a Neide até pregou aqui sobre isso, ele tinha descoberto um plano maquiavélico, um plano que eles iam matar o rei, ia colocar veneno na comida do rei, no vinho que o rei bebia, e ele avisou o rei, e aí escreveu lá, o copista escreveu no memorial. Aí um dia o rei estava lendo o memorial e deu lá no assunto. Falou: ué, quem é esse Mardoqueu? Não, eu trabalho na corte. Eu trabalho na corte. Não, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Eu tenho que honrá-lo. E Deus estava dando livramento para os judeus por causa dessa obra que ele fez. E aí mandou que Amã, que era o primeiro-ministro, colocasse no cavalo do rei, vestisse ele com as vestes do rei, colocasse o anel do rei no dedo dele e saiu puxando no meio da cidade falando: eis aqui o homem a quem o rei Artaxerxes quer honrar. Aleluia. Então, irmãos, vai chegar o dia que Deus vai pegar a sua história, o seu livro, e vai ver lá o dia que você passou luta, que você chorou, e vai falar: olha, o que eu devo fazer para esse homem, para esse crente fiel? Deus vai falar, alguém vai falar: olha, honra ele, dê para ele o que ele precisa, porque mesmo na luta ele acreditou, ele não blasfemou. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos de pés então para mim orar por você. Mesmo que você não recebeu ou não vai receber, quem sabe, pode ser hoje, quem sabe pode ser amanhã, quem sabe pode ser daqui um mês, ou quem sabe Jesus vem e você não vai alcançar aquilo que você planejou, mas está no céu, irmãos. Vale a pena. A nossa esperança maior não está na terra, mas está no céu. Amém? Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Nós os goianos desse negócio aí, que bota é galinha, né, irmãos? Tem até essa mania de falar, né? Aleluia. Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo diante do Senhor. Eu sei que muitos, Pai, buscam a tua bênção e recebem, outros não. Pai Santo, isso pode ser proveniente da fé de cada um, ou pode ser por causa da onisciência do Senhor, porque muitos o Senhor tem abençoado e eles têm se desviado, e outros, Pai Santo, não têm recebido porque têm reclamado da vida demais, e às vezes até como o Senhor, como os judeus se culparam. Mas meu Deus, aqui está um povo que está com a mão do coração, que está querendo receber uma bênção do Senhor. Eu abençoo esse povo, Senhor. Eu sei, meu Deus, que o Senhor abençoa. Eu sei disso. Isso não é o alvo principal nosso, não. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos da bênção do Senhor. Mas isso é independente. Se o Senhor abençoar, nós vamos servir o Senhor. Se o Senhor não abençoar, nós vamos servir o Senhor, porque nós já entendemos que somos abençoados, porque os salvos não são muitos. Ó Deus, e obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá vida, nos dá o alimento, nos dá o oxigênio, nos dá saúde. Ó Pai Santo, nós já somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, mas ainda o Senhor pode fazer mais segundo a tua vontade. Então
Então, segundo a tua vontade, eu abençoo esta igreja naquilo que eles precisam. Aleluia, em nome de Jesus, que os irmãos possam receber segundo a vontade de Deus, e que nós possamos continuar glorificando o seu nome, porque existe um memorial. A minha história, a história desta igreja, desses irmãos, está diante do Senhor, e o Senhor possa olhar, aleluia, e ver que mesmo na luta, nas dificuldades, nós permanecemos fiel. Então, Pai Santo, nós te louvamos agora para sempre. Amém. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós agradecemos todos os irmãos, agradecemos o irmão Milson que está diante desse trabalho. Onde nós tivemos um culto familiar muito abençoado, um culto pentecostal, do jeito que a gente gosta, né? Então você, ora a Deus, começa a participar conosco desses cultos nos lares, porque Deus abençoa a sua casa. Amanhã estaremos aqui no culto das irmãs, glorificando a Deus, e nós não vamos cessar, irmãos, viu? Glorifique o nome do Senhor, faça algo do Senhor, Jesus está voltando. Amém? Aleluia. Posso terminar? Eu vou abençoar então, porque nós já oramos, né? Que a graça de Deus Pai, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam: amém. Está encerrado, irmãos. Que Deus continue abençoando vocês.